Era uma tarde tranquila na delegacia. O fluxo rotineiro de papéis, casos pequenos e atendimentos aos cidadãos locais me dava a sensação de controle, mesmo em uma profissão que muitas vezes mergulha na imprevisibilidade. Eu sou Marcos, policial há 15 anos, um defensor da lei e da ordem. Sempre acreditei na justiça como um pilar inabalável, mas naquela tarde, um telefonema abalaria todas as minhas certezas. O nome na tela do meu celular fez meu coração parar por um instante: Carlos. Ele era mais que um amigo, éramos praticamente irmãos. Crescemos juntos, dividimos sonhos, medos e até mesmo os fracassos da juventude. Ele sempre esteve ao meu lado, mesmo nas épocas mais difíceis, como quando minha mãe adoeceu e precisei de apoio para cuidar dela. Atendi a ligação com um sorriso no rosto, esperando que fosse mais uma das nossas conversas informais. Marcos, preciso da sua ajuda. É urgente, disse ele, sua voz carregada de ansiedade. Claro, Carlos. O que aconteceu? É o João. Ele se meteu em uma encrenca. Meu garoto fez uma besteira, mas eu não sei o que fazer, ele explicou, a voz embargada. João era o filho único de Carlos. Um adolescente que, até onde eu sabia, era estudioso e responsável, apesar de alguns problemas típicos da idade. A ideia de que ele pudesse estar envolvido em algo grave me pegou de surpresa. O que ele fez, Carlos? Depois de hesitar, ele finalmente confessou. Ele estava no shopping com uns amigos e houve uma confusão. Um garoto acabou se machucando feio. João jura que foi um acidente, mas os pais do outro menino estão ameaçando chamar a polícia. Marcos, eu preciso que você me ajude a convencer essa família a não levar isso adiante. Só assuste eles um pouco. Diga que seria pior para todos. Senti um frio na espinha. As palavras de Carlos ressoaram como um choque de realidade. Ele queria que eu usasse meu cargo para intimidar uma vítima e proteger seu filho. Carlos, você sabe que isso é errado. Não posso usar minha posição para interferir assim, respondi com firmeza. Marcos, por favor. Eu nunca te pedi nada. É o meu filho. Ele é só um garoto. Não merece ter a vida destruída por um erro. Pense em tudo que passamos juntos. Houve um silêncio tenso entre nós. Eu sabia que ele estava apelando para nossa amizade, e isso me deixou em um dilema moral devastador. A lealdade a Carlos, meu melhor amigo, lutava contra meu compromisso com a ética e a lei. Prometi que pensaria no assunto e desliguei. Durante horas, minha mente ficou dividida entre dois mundos. Se ajudasse Carlos, poderia preservar o futuro de João, mas isso significaria manchar minha integridade e o juramento que fiz como policial. Por outro lado, se seguisse o caminho da justiça, estaria traindo a confiança de alguém que sempre esteve ao meu lado. Naquela noite, decidi ir até a casa de Carlos para conversar pessoalmente. Ele abriu a porta com um semblante cansado, e percebi que não era apenas João quem estava em apuros. Carlos parecia destruído pela preocupação. Conversamos longamente, e ele insistiu em sua versão. João era um bom garoto, mas tinha cometido um erro. Marcos, você tem filhos. Pense no que faria se fosse o seu. Essa frase me atingiu em cheio. Eu tinha uma filha de 12 anos, e a ideia de vê-la em uma situação semelhante era insuportável. Mesmo assim, minha consciência pesava. No dia seguinte, decidi investigar por conta própria. Fui ao shopping e conversei com alguns seguranças e testemunhas do incidente. Descobri que João e seus amigos tinham discutido com outro garoto por causa de uma provocação boba. Durante a briga, João empurrou o menino, que caiu e bateu a cabeça. A situação era mais grave do que Carlos havia contado. A família da vítima, desesperada, já tinha registrado um boletim de ocorrência. O menino estava no hospital, em estado estável, mas precisaria de acompanhamento médico. Voltei à delegacia e analisei o caso com cuidado. Sabia que, se deixasse as coisas seguirem seu curso natural, João enfrentaria consequências legais. Mas também sabia que a justiça juvenil tinha medidas educativas para casos assim, algo que poderia ajudá-lo a refletir sobre seus atos sem arruinar sua vida. Naquela noite, decidi ligar para Carlos. Fui direto. Carlos,
Não posso intimidar a família da vítima. Isso seria errado. Mas posso te ajudar de outra forma. Vou acompanhar o caso de perto e garantir que João tenha a chance de aprender com o erro, sem ser tratado como um criminoso. Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um momento temi ter perdido minha amizade com ele. Mas então, Carlos suspirou: eu entendo, Marcos. Obrigado por ser honesto comigo. O caso seguiu adiante, e João foi chamado para prestar depoimento. Ele admitiu sua culpa, e o juiz determinou medidas socioeducativas, incluindo serviço comunitário e sessões com um psicólogo. Carlos, apesar de inicialmente relutante, agradeceu por eu ter mantido minha posição. Ele percebeu que proteger o filho de todas as consequências não era a melhor forma de ajudá-lo a amadurecer. Meses depois, João me procurou para agradecer. Tio Marcos, eu aprendi muito com isso. Prometo que não vou decepcionar meu pai de novo. Aquela experiência me ensinou uma lição valiosa sobre os limites entre amizade, ética e responsabilidade. Carlos e eu continuamos amigos, mas nossa relação mudou. Ele passou a me ver não apenas como amigo, mas como alguém que poderia tomar decisões difíceis pelo bem maior. Na vida, os dilemas nem sempre têm soluções perfeitas, mas escolhi o caminho que, para mim, preservava o que realmente importava, minha integridade e a esperança de que, mesmo nos erros, as pessoas podem aprender a fazer o certo.